Atenção, torcedor nordestino, para o top de 5 segundos. Sanhawa Produções e Sintonia Esportiva apresentam no ar Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Apresentação de João Jales e comentários de Gabriel Itajara. Saudações para você, querido ouvinte que nos acompanha aqui com o ouvido coladinho na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Vamos para mais uma edição, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e estou aqui com o meu parceiro Gabriel Itajara nos comentários. Biel, semana, hein? Que semana, hein, cara? Reta final do calendário brasileiro, muita coisa para se falar. E a gente pode dizer que o Nordeste viveu entre o céu e o inferno aí nesses últimos dias, meu parceiro? Saudações nordestinas, Biel. Saudações nordestinas, João. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo, seja aí nos agregadores de podcast, seja aí na nossa sintonia esportiva. Que semana, né? Que emoção, assim. A gente ficou de olho aí no mundo do futebol, para ler um pouco também do futebol nordestino, né? Acho que todo mundo acompanhou a final da Libertadores, as emoções, o drama do Botafogo, mas aí quando a gente vai focar um pouquinho ali do futebol nordestino, né? Inclusive, a vitória do Botafogo garantiu o Fortaleza na fase de grupos diretamente da Libertadores, então tudo é interesse do nosso futebol nordestino nesse cenário aí, mesmo quando a gente não está envolvido diretamente, indiretamente as coisas estão acontecendo e muita emoção. Bahia voltando a vencer, Vitória escapando definitivamente, garantindo os 5 times da Série A, nordestinos na Série A, muita coisa para a gente comentar. É isso, né? 5 times na Série A em 2025, mas nem todos são flores, não. Quer saber mais sobre isso? A gente vai falar desse assunto no segundo bloco, meu irmão. Mas agora, nesse primeiro bloco, a gente já começa com os nossos destaques aí envolvendo as equipes nordestinas em 2 competições que estão rolando nesse momento, né? Vamos começar falando da Copinha Feminina, né? Porque nós temos aí algumas equipes nordestinas disputando essa competição, né? A gente tem aí 4 times na disputa, né? Fortaleza, Sport, Botafogo da Paraíba e Vitória. Só que o que a gente viu aí na competição é que a base da mulherada não anda muito bem, não, nos clubes do Nordeste, né? As partidas aí de 2 rodadas já dessa fase de grupo já foram realizadas, né? Primeira e segunda rodada. E nenhuma equipe nordestina marcou ponto, né? Além disso, nenhuma equipe nordestina marcou gol nos 2 jogos que já foi a campo aí, os 4 times, né? Fortaleza está no grupo A, junto de Corinthians, Centro Olímpico e Cruzeiro. Primeira rodada perdeu por 1-0 para o Corinthians, na segunda perdeu para o Centro Olímpico por 2-0. O Santos está ali no grupo B, junto com o Fluminense, América Mineiro e o Sport. O Sport é a mesma situação, né? Perdeu para o Santos na estreia. Você, inclusive, acompanhou esse jogo aqui na programação da Sintonia Esportiva. 2-0 para o Santos em cima do Sport. E na rodada seguinte, o Sport foi goleado pelo Fluminense. 4-0 para o Flu em cima do Leão Pernambucano. Botafogo da Paraíba, diria que é talvez aí o pior desempenho, né? Sem dúvida, tomou a maior goleada da competição, pelo que eu vi até agora, né? Está no grupo C, junto de Palmeiras, Flamengo e Minas Brasília. E aí, na estreia, perdeu 2-0 para o Palmeiras, mas na segunda rodada tomou de 7-0 para o Flamengo. No grupo D, a gente tem ali o Vitória, né? Foi a campo na primeira rodada contra a Ferroviária, perdeu por 3-0. Na segunda rodada, enfrentou o Botafogo do Rio de Janeiro e perdeu também por 3-0. Ainda tem mais um jogo com o Grêmio, que também faz parte desse grupo D. No grupo E, não tem ninguém do Nordeste, né? São Paulo, RB Bragantino, Vila Nova e Internacional, mas o fato é esse, né? Para as quartas de final se classificam apenas os líderes de cada grupo e os 3 melhores segundos colocados, né?
sem sombra de dúvidas, as equipes nordestinas não têm chance de classificação para avançar aí nas quartas de final da Copinha Feminina. Desempenho bastante abaixo, né? Bem negativo aí da participação dos clubes nordestinos na Copinha Feminina. Essa segunda edição da competição de base aí do futebol feminino, que aumentou, né? Eram 16 equipes, esse ano já são 20. E aí, Biel, como você analisa esse desempenho das equipes nordestinas, hein? Olha, o futebol feminino no Nordeste ele ainda está num processo de evolução, né? De andamento, de uma coisa assim. Acho que no Nordeste, assim, o primeiro time que eu lembro de destaque do futebol feminino, não sei se você lembra do Vitória, daqui de Pernambuco, o Vitória das Tabocas. Ele teve destaque, inclusive, no cenário nacional, chegou a disputar os campeonatos grandes. E esse time nem existe mais, assim, não disputa mais os campeonatos femininos. O time masculino ainda existe. Então a gente vê como ainda tem um déficit nisso tudo aí. Ver o caso do Sport, né? O Sport que revelou a goleira Bárbara. Eu lembro que eu era muito pequeno quando o Luciano do Vale transmitia o Campeonato Pernambucano Feminino. A goleira Bárbara jogava no Sport, tinha outros jogadores que despontaram. E aí de lá para cá, eu acho que são os últimos 5, 6, 7 anos que o cenário ele realmente deu uma massificada no Brasil todo e, consequentemente, o Nordeste começa a ter, né? Se a gente pensar que os principais times ainda estão andando, galgando devagar, né? Você vê, ó, o time do Fortaleza com dificuldades, o Sport, a mesma coisa, o Botafogo da Paraíba nem se fala, o Vitória, que poderia também apresentar um time. Então, nesse sentido, eu acho que os maus resultados fazem sentido. Acho que é um processo, a gente não tem muito o que fazer, acho que é melhorar, né? Ainda bem que a CBF colocou esse projeto de os times da Série A precisam ter um time feminino, e criam uma obrigação aos clubes, criam uma obrigação, inclusive as SAFs que vão chegar, para demonstrar. Mas, por enquanto, a gente vai ter que torcer para que apareçam destaques para a gente futuramente sonhar com resultados melhores. Mas, a princípio, acho que os resultados não vão ter como sair muito disso que a gente viu aí nessas primeiras rodadas da Copinha Feminina. É isso, Bielzeira, concordo com você, cara. Eu só esperava um pouco mais, por exemplo, da equipe do Sport, porque, assim, diria que metade desse time aí, cara, que está disputando a Copinha Feminina, já estava na equipe principal. E a galera conquistou o acesso aí para a elite, né, do Brasileirão Feminino. Então eu esperava mais, pelo menos uma vitória dessa equipe do Sport era imaginado. De repente ela surge nessa última rodada. Vamos aguardar, vamos ver o que é que a gente vê aí dessa Copinha. De repente a gente fala nesse assunto nesse próximo episódio da semana que vem. Mas, por enquanto, de fato, o cenário é bastante desanimador, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. A gente fala mais do futebol feminino, futebol de base, a Copinha Feminina, aqui no Firula e Rapadura. Rapidinho, aproveitar para mandar um abraço para a galera das rádios parceiras, canais de streaming que retransmitem o conteúdo da Sintonia Esportiva, né? Um abraço para a galera da Rádio Brasil Esportes, da Rádio CBR, Rádio Carioca Futebol, Antenada Net, Rádio Frequência Executiva, Web Rádio Princesa do Oeste, Web Rádio Camarapi, Rádio Belém Fox, Rádio Brasil Amazon, Canal Cidade, Futebol na Canela, A Hora Esportiva, Rádio e TV Torre Norte, Caminho do Gol, Edpira, Blue Esportes, Tube Esporte e Web Rádio De Volta ao Passado. Todo mundo aqui com a gente, com o ouvido coladinho na Sintonia Esportiva, nessa parceria campeã. Você também que quiser aí ajudar, fortalecer o nosso trabalho, você pode fazer uma doação de qualquer valor para 2 chaves Pix diferentes aí que a gente tem no nosso acesso. A primeira delas é a da Rádio Sintonia Esportiva, que é pixsintoniaesportiva@gmail.com, e a do programa, que é o firulirapadura@gmail.com. A gente está também lá no PicPay, @firulirapadura. Se você quiser também doar por lá, nós estamos lá no PicPay. Dito isso,
Biel e Tajara, vamos falar então da reta final da Série A do Brasileirão, os resultados envolvendo as equipes nordestinas, porque olha, momento aí, tirando o Vitória, a galera meio que caiu de rendimento, né? O Bahia conseguiu o triunfo diante do Cuiabá, mas tem esse confronto com o Corinthians. Aliás, você vai acompanhar o pós-jogo, né, os comentários do que foi esse Corinthians e Bahia nas nossas redes sociais, né? A gente está por aqui gravando esse episódio enquanto está rolando a bola para Corinthians e Bahia, mas o Bahia tenta dar uma reagida nessa reta final, quebrou aquela sequência negativa, aquele jejum de triunfos, né, contra a equipe do Cuiabá, e o Fortaleza segue num momento de queda, né? Já 3 jogos aí complicados, né? 2 empates com a dupla Fla-Flu e agora uma derrota diante do Vitória, o 2-0. E quero saber de você, como você analisa esse caminho das equipes aí desses últimos jogos, agora que a gente tem aí praticamente apenas 2 rodadas do Brasileirão pela frente, a rodada de meio de semana nessa quarta-feira e nessa terça, né? E a gente tem também aí a grande rodada, a última rodada no próximo domingo, que aí a gente vai trazer as informações a mais sobre esse assunto no segundo bloco do nosso próximo programa na próxima semana. Biel, e aí, cara? A ordem na tabela segue a mesma. Fortaleza, Bahia e Vitória, mas o Leão Baiano deu uma subida considerável agora, já pensa realmente em Copa Sul-Americana, né? Exatamente, João. Vou começar aí a minha análise do mais decepcionante para o maior esperança, né? Vamos aí com o Fortaleza, que eu acho que o Fortaleza aí, a gente inclusive acho que apostou, não lembro se eu e tu apostou ou se só foi eu, mas eu lembro que eu apostei em uma vitória do Fortaleza, que a gente acreditava aí que o Fortaleza se manter na briga, mas nesse momento, apesar de, como a gente falou aí no começo, tá garantido aí na fase de grupos da Copa Libertadores, conseguiu ser ultrapassado pelo Flamengo e pelo Internacional, e só não vai ser ultrapassado pelo São Paulo porque, enfim, né, conseguiu criar essa gordura, mas a sensação é que perdeu o gás. Essa partida aí foi mais a consolidação assim do perdeu o gás, faltou um quê a mais aí desse time do Vitória do Fortaleza, que, enfim, está faltando. Lucero, né, chegando ao seu maior jejum da carreira, muito difícil a fase do Lucero. O time está com bastante dificuldades e isso está sendo demonstrado dentro de campo, né? A falta de vitória nessas últimas rodadas, um desempenho abaixo do esperado. Tudo bem que dessa vez enfrentou um Vitória que está em ascensão e jogando lá no seu campo, vem fazendo um papel muito bonito. Não dá para dizer que foi uma coisa assim, ah, meu Deus, como é que pode? Mas, de fato, é aquela questão. Esperávamos mais. O Vitória fez um ótimo jogo, cara. A gente passou aqui no YouTube da Sintonia Esportiva esse duelo. E, olha, o Vitória podia ter goleado o Fortaleza, assim, se tivesse melhorado a pontaria um pouquinho mais. E, olha, lembrar também que o Mateuzinho se machucou no começo desse jogo, ficou logo de fora. A gente sabe quanto o Mateuzinho é fundamental aí nesse esquema do Carpini, nesse Vitória. Então, de fato, podia ter sido pior o placar para a equipe do Fortaleza. E surpreendeu de maneira negativa mesmo lá e não conseguiu marcar nenhum gol, né, cara? Exatamente, inclusive viralizou nas redes sociais que durante essa partida, né, o Mateuzinho no banco de reservas emocionado depois da vitória do Vitória conseguir vencer essa partida, ele é emocionado, né, porque consolidou o fato do Vitória sair da zona do rebaixamento e está bem firme ali na luta pela Copa Sul-Americana e bem encaminhado para conseguir essa vaga, né? Ainda não está garantido, mas está. E aí, obviamente, foi um momento de muita emoção do Mateuzinho, foi muito bonito. Ele que é o principal jogador dessa equipe, jogou muito, um dos melhores jogadores do campeonato, se a gente já falou aí em outros programas, mas inclusive, eu acho que se a gente falar dos melhores jogadores do campeonato, falando do Vitória, eu acho que tem mais 2 nomes que a gente tem que falar e que se destacaram nessa partida. O primeiro deles é o Wagner Leonardo,
a gente já falou também dele em outros programas, outra grande partida, grande zagueiro, assim, que temporada do Wagner Leonardo, além de tudo, jogador de gols importantes, muito, ele é um zagueiro, mas fez gols importantes durante a temporada, né? Fez gol em Bavi, fez gol em decisão, é um jogador assim que chama a responsabilidade e parece que ter se identificado com o clube e demonstra muito isso em campo. O outro, esse eu acho que já é uma surpresa no sentido de ter sido uma surpresa que ele despertou durante o campeonato, que é o atacante Alejandro. Foi o destaque dessa partida, que marcou 2 gols, e nesse momento ele pode se tornar aí artilheiro do Campeonato Brasileiro aí no fim da temporada. Ele é um dos que disputa aí com o Yuri Alberto, com o Estevão, com jogadores aí da primeira prateleira, o Alejandro que tá aí, né? Eu até fui ver os dados do Alejandro, dos 12 gols que ele... Falei 12 gols, mas eu até preciso conferir se são 12 gols mesmo. Mas assim, da quantidade de gols que ele fez nesse campeonato, 10 foram só no segundo turno. Ele, tipo, foi uma crescente. Ele cresceu junto com o Bahia e o Bahia cresceu as mangas, muito. Exato, e o Bahia cresceu junto muito com os gols do Alejandro. Alguns deles gol de Puskás, né? Não vamos esquecer aquele golaço que ele marcou no campeonato contra o Atlético Mineiro. Golaço, golaço, golaço. Então o Alejandro começa a destacar e chamar a atenção, né? A gente não pode esquecer, assim, ele é surpresa porque ele não começou tão bem. Mas o Alejandro, ele era uma promessa do Atlético Mineiro. Foi contratado pelo Red Bull Bragantino como um jogador prospecto potencial. Não se firmou em nenhuma das duas equipes e chega no Vitória e tem um ritmo mais devagar do que os outros atacantes em relação a conseguir fazer os gols. Mas quando ele desandou a fazer gols, é o que a gente viu, né? Que foi o que eu falei. No segundo turno ele chegou ali e fez os seus 10 gols ali que colocou aí o Vitória nessa posição aí que a gente está vendo que é brigar pela Copa Sul-Americana, né? E quando o presidente do Vitória falou durante o começo do ano aí que o Vitória ia brigar pela Copa Sul-Americana, muita gente debochou, muita gente riu, mas está aí, né? Promessa feita, promessa cumprida. Vitória indo para cima da briga. De fato, assim, não pode acabar sem essa vaga. Porque o que tudo indica, o Bahia vai também disputar a Sul-Americana, né? Muito improvável aí o Bahia também conseguiu. Acho que não tem nem chance matemática mais de chegar ali na pré-Libertadores. Mas o fato é esse, né? Não, olha, eu posso estar enganado, mas segundo o SofaScore aqui, o Bahia está em 8º e a vaga do Bahia em 8º está verdinho. Então seria pré-Libertadores. A princípio. Isso com o Bahia perdendo agora. Enquanto a gente está gravando, está 1-0 para o Corinthians. Então, mesmo com a derrota, pode ser aí que. Mas essa partida é decisiva, inclusive, para essa vaga, viu? Não é uma coisa assim, dada e garantida aí para esse Bahia, não. O Bahia precisa vencer e pode ver o Cruzeiro ultrapassando. É que, na verdade, só o Cruzeiro, né? Essa vaga aí. Mas veja, o Vitória. Outra coisa, né? Antes da gente voltar a falar do Vitória, você que está aí na expectativa do nosso comentário sobre esse jogo de Corinthians e Bahia, dá uma olhadinha lá nas nossas redes sociais, que assim que rolar o apito final, a gente rola também um comentário por lá, avaliando como foi esse duelo de Corinthians e Bahia e como isso influencia também nessa reta final do Brasileirão, inclusive nesse arranjo que a gente está falando aqui das vagas das competições da Conmebol. Pode voltar, Biel. Não, exatamente. Inclusive, confira esse dado que eu falei, né? Como eu disse, eu estou vendo pela tabela do SofaScore. Às vezes as coisas estão escritas de um jeito lá e são outras vagas. Às vezes eu me perco. É muita vaga de Libertadores. Quando um time ganha uma coisa, eu fico perdido. Eu não consigo acompanhar tudo, não. Depois a gente. Só me lembro do comercial lá daquela rede de encanamento, de hidráulica e tal. E os caras falavam. Os argentinos gritavam no encanamento 22 Libertadores. A gente gritava as Copas do Mundo, eles gritavam Libertadores. E aí o México gritava CONCACAF e da Venezuela falava da Miss Universo, né? Aqueles tempos, hein? Agora já não dá mais para fazer essa piada. A galera argentina, os brasileiros estão tomando conta aí, muitas vagas na Libertadores mesmo, né, Bel? Inclusive, até tava. Eu não lembro onde eu vi, mas tinha uma enquete, né?
quem vai ser o próximo time a ganhar a Libertadores pela primeira vez, o próximo time brasileiro a ganhar a Libertadores pela primeira vez. Eu acho E que aí eu vi tinha essa enquete, o resultado era Fortaleza. isso. Na enquete tinha Bahia, Fortaleza, acho que Atlético Paranaense e outro time do Sul-Sudeste. E aí o Fortaleza estava na frente. A galera confia mais aí no Fortaleza. Aí eu É Meu isso, cara. voto, Os caras já meteram até uma programação, não. Um comercial institucional, cara. Eu achei maravilhoso também. A galera do Fortaleza, marketing do Fortaleza, tá de parabéns demais pelas iniciativas e pelas ações. Assim, é de uma criatividade maravilhosa. Uma aula de espanhol, cara. O cara conversando com o torcedor do Fortaleza e tal, avisando, né? Comemorando, celebrando mais uma vez o Fortaleza na fase de grupos da Libertadores. E é uma conquista gigantesca, né, cara? As últimas temporadas sempre nas vagas da Conmebol, sempre ali no topo, nas primeiras colocações. Fortaleza só termina na primeira página da tabela, né, cara? E isso tem que ser louvado realmente, né? muito, muito. Isso é importante demais, né? Isso é motivo de orgulho para a gente que acompanha e cobre a região Nordeste, que somos nordestinos, que gostamos, que entendemos a importância do futebol nordestino estar no cenário principal do futebol brasileiro. E chegando nesse ponto, né? Que aí a gente vai conversar um pouco isso no segundo bloco, mas ver a gente sem risco de rebaixamento, né? A gente sempre acostumou tanto a ver nossos times ali, chega na primeira divisão e é sempre a festa de conseguir escapar do O papo é rebaixamento. esse, né? Conseguiu acesso, aí a galera faz, e agora? E ano que vem? Aí a resposta era quase automática, brigar para não cair. Hoje não Exatamente. é essa a realidade. E é uma festa, né? Não cair era uma festa. Eu acho que ter ambições maiores é muito importante aí para a nossa região e pensando nisso. E por falar em ambições maiores, eu acho que aí a gente chega no Bahia, que apesar nesse momento que a gente está comentando, por enquanto está 1-0 para o Corinthians, gol do Memphis, o Bahia conseguiu uma vitória que encerrou o jejum e Um colocou o time aí triunfo, numa. O triunfo. um triunfo. Torcedor tricolor, perdão pela gafe. Toda vez a gente esquece aqui, faz parte. Mas o Bahia triunfou, né? Fora de casa diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. E isso, gol importantíssimo do Luciano Rodrigues ali quase no final da partida, jogando muito bem, aparecendo aí, né? Finalmente, com mais chances no time titular. Uma vitória que renovou o ânimo da equipe, né? Um triunfo que renovou o ânimo da equipe, que colocou a equipe aí no pensamento da Libertadores. Ficou muito palpável a Libertadores para o Bahia. E então vamos ver, né? O que é que dessa decisão contra o Corinthians, o que vai ver, porque é o confronto direto ali entre o sétimo e o oitavo colocado do Brasileirão nesse momento. Vamos ver o que é que acontece aí nos próximos dias, nessa e na última rodada, o que é que vai dar aí do Campeonato Brasileiro e dessas vagas da Libertadores. O Bahia é o time aí que pode conseguir essa vaga e a gente pode dizer também, né? Se não conseguir essa vaga, vai ser uma decepção. Ao mesmo tempo que a nossa maior esperança de conseguir essa vaga, vai ser muito decepcionante a equipe Não, cara, depois de. todo mundo falou, Bia. No início de temporada, a expectativa, a ordem da tabela era Bahia, Fortaleza, Vitória. E não foi. Exatamente, E exatamente olha que o isso. Vitória está colado no Bahia. Ia ser aquela coisa, o Vitória lá atrás, Bahia na frente, o Fortaleza ali no meio. Na verdade, não foi bem assim. Fortaleza brigando pelas primeiras posições, com porcentagem de título ali até a reta final da competição. Então, assim, Bahia realmente. E eu acho que reflete também a própria janela de transferência que o Esquadrão fez, né, cara? A última janela só veio o Lúcio. Então, não tinha muita coisa para mudar ali do Bahia e ficou muito manjado. Aí o Esquadrão, ao longo do seu estilo de jogo na competição. Exatamente, ficou faltando essa sequência de falta de triunfos, né? Foram muitos jogos ali, até fazer a conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem vencer. Custou muito caro para o Bahia. 7 partidas aí, muitas derrotas nesse meio aí, são
5 derrotas nessas 7 partidas sem vencer, apenas 2 empates, e aí você perdeu para o Vasco, perdeu para o Juventude, que está na parte de baixo da tabela. 2 pontos de 21 possíveis, menos de 10% de aproveitamento. Os 2 empates foram com o Cruzeiro na fase terrível do Diniz durante esse Campeonato Brasileiro. O empate contra o Atlético Paranaense também foi numa fase ruim do Atlético Paranaense, jogando em casa o Bahia. Então, tudo isso pesa muito para a equipe aí correr esse risco de ficar sem a vaga na Libertadores, o que a gente torce para não acontecer, né? Porque, enfim, né? Seria uma coisa também histórica para o nosso futebol aí, 2 equipes nordestinas na Libertadores no mesmo ano. É isso, muito bem falado aí, meu parceiro Gabriel Itajara, analisando aí essa reta final, essa conjuntura do futebol nordestino, né, essas 2 últimas rodadas que ainda faltam por ali, a gente vai palpitar esses jogos no último bloco, vamos falar mais sobre os 2 últimos desafios de cada uma dessas equipes, né, os 2 últimos jogos do Fortaleza, os 2 últimos jogos do Bahia, os 2 últimos jogos do Vitória. A gente fala no terceiro bloco. E agora, nesse primeiro bloco, a gente vai encerrando, vamos para um rápido intervalo, né? Na sequência, a gente fala aqui no Intermediária, vamos trazer alguns assuntos interessantes e você acompanha aqui com a gente no Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Não sai daí, que a gente volta já já. Voltamos para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou João Jales e estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajara nos comentários. Biel, segundo bloco, é hora da gente conversar aí aquele papo extracampo, né, fora das 4 linhas também, algumas repercussões. Semana passada a gente falou muito da alegria que eram as 5 equipes nordestinas na Série A de 2025. Só que essa semana veio a repercussão aí, a rebordosa da parada, né? Que é um artigo publicado pelo Irlan Simões, que traz aí um debate, uma reflexão importante para esse momento do futebol nordestino, né? Há um paradoxo nesse momento atual do futebol nordestino, dos clubes do Nordeste, porque ao mesmo tempo que a gente, por exemplo, comemora esses 5 times na Série A de 2025, a gente só tem o CRB na Série B em 2025. Botafogo da Paraíba fez uma campanha exemplar no primeiro turno, na primeira fase da Série C, mas o quadrangular do acesso foi um fracasso. E foi o único nordestino que conseguiu avançar para o quadrangular do acesso. Vale lembrar que a gente tinha aí 8 equipes nordestinas disputando a Série C. Só o Botafogo chegou no quadrangular do acesso, ficou no G8, foi líder, né? E as equipes nordestinas, as demais, estavam todas ali da segunda página na tabela de classificação na primeira fase, muitas delas brigando entre si para não serem rebaixadas. 2 caíram. 2 subiram da Série D agora para esse ano, né, o acesso inédito de Retrô e Itabaiana, mas a queda também de 2 equipes nordestinas mantém essas 8 agremiações disputando a terceira divisão em 2025. Cara, é um abismo realmente que está se criando, e eu acho que reflete também o cenário econômico, histórico, social, são várias vertentes, várias variáveis que podem contribuir para o desenho desse cenário do futebol nordestino atual, porque é muito complicado você ver assim, se a gente parar para pensar, prioritariamente eu como paraibano, eu vejo que existe um certo favorecimento, um certo momento de ascensão do eixo CEPEBA. Quem não é nordestino não faz muita ideia do que é esse debate interno
que os nordestinos trazem, né? Que existe um eixo CEPEBA, que é Ceará, Pernambuco e Bahia, que são os estados mais fortes economicamente da região, e que, enfim, acabam também refletindo isso no cenário esportivo, no cenário do futebol. Os clubes que têm mais proeminência geralmente são desses estados, né? E isso está bem refletido, né? O esporte entra aí como essa força de Pernambuco, a dupla Fortaleza e Ceará pelo estado alencarino, e a gente tem também Bahia e Vitória, ali as duas equipes baianas. E aí, Biel, eu queria ouvir também um pouco de você. Você leu esse artigo do Irlan Simões, né? Inclusive você me recomendou ele, a gente leu, deu uma discutida antes em off. E, cara, realmente, assim, o Irlan traz uma reflexão muito importante. Há esse paradoxo, esse abismo se criando no futebol nordestino, né? Exatamente, João. E assim, então, eu li o artigo e depois eu vi uma conversa muito interessante entre o Irlan, o Luciano Melo, o Marcelo Barreto e o Tim Vickery no Redação Sport TV de hoje, né, no caso, terça-feira pela manhã. E aí eles demonstraram, assim, trouxeram reflexões sobre essa questão, né, que a gente pensa assim, o nosso primeiro momento foi de festa, de nossa, 5 times. Pela primeira vez dos pontos corridos, a gente tem 5 times nordestinos na elite do futebol brasileiro. Mais do que 5 times na elite do futebol brasileiro. A gente tem a possibilidade de 3 desses 5 times estarem disputando competições sul-americanas. O Fortaleza e o Bahia, em dado momento no Campeonato Brasileiro de 2024, foram considerados postulantes ao título. O Bahia no começo, o Fortaleza mais no final e depois cai um pouquinho, mas momentos assim únicos para o futebol nordestino. Mas a primeira reflexão que o Irlan trouxe no debate, que me pegou muito, é que, por exemplo, desses 5 times que estão na Série A nesse momento não, né? Em 2025, de 2019 para cá, apenas o CSA foi o intruso entre os 5 na Série A. O CSA de 2019. De lá para cá, apenas esses times se revezavam. Era 4-3-2, 4-3-2, mas sempre Fortaleza, Bahia, Vitória, Sport e Ceará. Às vezes o Ceará fazendo uma boa campanha, como naquele ano do Dorival Júnior. Às vezes o Bahia acabou sendo o time que dava sempre essa oscilada, né? Teve, antes de chegar o Grupo City, teve aquele momento aí do Bahia que ele sobe e desce, é aquela gangorra. O Sport também nesse processo de sobe e desce e tudo mais. Mas a gente vai percebendo essa discrepância que vai acontecendo, que a gente observa de 2000, como eu falei, de 2019 para cá, eles vão ficando num patamar que hoje eles estão na Série A, e aí ele olha para baixo, está todo mundo da C para baixo. E quem não está da C para baixo foi o time que conseguiu bater de frente com o Fortaleza na Copa do Nordeste esse ano, que foi o CRB. Mas o que aconteceu com o CRB depois? Brigou para não cair na Série B. Para a gente ver assim como é que as coisas vão acontecendo, como é tudo muito delicado. E assim, outro ponto de reflexão que eu achei muito legal o Irlan Simões bater, que a gente fala muito da discrepância de dinheiro do eixo para os times do Nordeste e tudo mais. Mas tem um ponto que, inclusive no Nordeste, veja, o Bahia, o Vitória e o Sport, desses 5 times, faziam parte do Clube dos 13. Esses times são acostumados com um montante de dinheiro que, assim, os outros Que times já não têm. circulavam nos grandes de São Paulo, nos grandes do Rio, na dupla Grenal, na dupla Exato. Galo e Cruzeiro. Perfeito. O Sport ele teve boas campanhas. Nos anos 90, o Sport teve uma sequência de Campeonato Brasileiro de Série A muito grande. Revelou Juninho Pernambucano, Jackson. Ganhou Copa do Brasil. Copa do Brasil já foi 2008, já vai mais para frente. Mas ainda é o rescaldo desse processo. Já era um grande time do esporte, não era qualquer coisa. Assim, jogadores que, inclusive, pós-esporte, também se firmaram em grandes outros times. Então,
Assim, faz sentido o que aconteceu, mas é importante a gente entender que essa discrepância que vai acontecendo também passa muito pelo lado financeiro, mas não só, porque o contexto econômico e o contexto de organização recolocou os dois times do Ceará, de Fortaleza, em outro patamar, que inclusive o Fortaleza ultrapassou e abriu uma distância do esporte, que é o Clube dos 13, que sempre teve muita vantagem financeira, assim, em termos de grandeza, assim, até hoje o torcedor do esporte é ressentido ao ver o time do Fortaleza, assim, poxa, esse era o time que a gente debochava, agora eles estão anos-luz na nossa frente. Eu acho, assim, a minha percepção como um torcedor rival do esporte é o quê? É tipo, pô, é uma turma conhecida pela soberba. Então as pessoas podiam ir com um pouco mais de calma. Mas faz um sentido, porque em 2017 o Fortaleza estava na Série D. Na Série C, perdão. Na Série C, estava galgando aqueles passos para subir e tudo mais. Isso tudo eu estou falando olhando para cima, olhando para onde a gente vê o dinheiro acontecendo e tudo mais. No cenário da Série B, a gente ainda vislumbra aí que talvez o CRB consiga mais dinheiro, tem essas questões da liga aí, vindo mais dinheiro, ver o que acontece, mas já não vai ser fácil. A gente já vai vendo aí que, olha, o CRB para o ano que vem não renovou com o Hélio dos Anjos, porque o salário do Hélio dos Anjos é muito caro. É muito caro. Você veja, o treinador que eles E também contrataram. para não ficar naquela, né? Do Hélio dos Anjos sair e a galera ficar. E aí, por que sair do CRB? Atrasado meu salário. Ele sempre diz isso, né? Já virou Não, até tem meme, isso. cara. O Hélio dos Anjos Exato. reclamando do salário, do atraso do salário. Veja, tem essa questão. Mas, assim, toda a repercussão e apuração da imprensa alagoana é questão que o CRB não é que não tinha. O CRB olhou assim para o seu financeiro e fez: não faz sentido a gente pagar tudo que a gente paga para o Hélio dos Anjos no ano que vem. É melhor a gente investir mais no time e economizar um pouco. Tanto que eles trouxeram quem? O Berto Louser, que assim, querendo ou não, é um patamar abaixo do Hélio dos Anjos. E olha que o Berto Louser, essa temporada ainda disputou a Série A pelo Atlético Goianiense. Mas Que eu assim, acho assim, cara, Humberto Lauser eu também não gosto. Não gosto. é, Faz é tempo que não loser. faz um bom trabalho. Parou ali no tempo da Chapecoense. Inclusive chegou a ganhar um campeonato Boa, alagoano boa. pelo próprio CRB, mas não é o meu técnico. Não. Eu 1000 vezes Hélio dos Anjos. Mas é para a gente ver o quanto esse ponto do financeiro. E veja, Hélio dos Anjos não é um dos técnicos mais caros do Brasil, e eu acho difícil ele ser um dos mais caros da Série B, tá? Eu não acho que assim, eu posso estar enganado, eu não tenho noção de valores, eu sei que é muito caro, mas eu não acredito que seja os técnicos mais caros da Série B. E o CRB está com dificuldade. E aí, quando a gente olha um pouco mais para baixo, aí que fica uma loucura. Vamos falar de dois tradicionais que estão lutando, lutando não, né? No caso do Santa Cruz, está garantido. Você até me tira essa dúvida. O Campinense tem calendário ano que vem? Não, cara. Que É calendário. isso. Ele vai jogar Veja, 2025 só o paraibano. Só tem o futebol paraibano, só tem a disputa estadual o Campinense. Se o Campinense chegar à final do Campeonato Paraibano, aí pode ser que ele garanta ali presença na Copa do Nordeste e tal, sabe? Não vai jogar a Série D. Se for só joga campeão de um paraibano, outro ano. aí consegue jogar a Série D, sabe? É uma situação extremamente complicada que o Campinense vive agora, assim. Botafogo da Exato. Paraíba está discutindo SAF. Ele estava falando, inclusive aí nos bastidores, e outras semanas também, esse processo de debate que vem passando aí o Botafogo da Paraíba sobre a sua SAF, né? A gente falou também de outras SAFs nordestinas sendo constituídas, né? Falamos do processo lá do América de Natal, enfim. Eu acho que também é uma tentativa dessas equipes que estão ali mais atrás desse top 5, né, que chegou à Série A. Eu acho difícil cair no ano que vem pelo que se propõe, pelo que se propuseram esse ano, né? Então,
tentando isso. Assim, pelo menos na Paraíba, eu faço um destaque muito em cima do que o Botafogo da Paraíba não apresentou, né? Porque ele sai líder na primeira fase da Série C, chega no quadrangular e vive o drama. Turno e retorno do quadrangular, visões, assim, nem de perto chegou a alimentar o sonho do acesso, que dirá do título da Série C. Então, assim, é mais uma década que o Botafogo da Paraíba permanece na terceira divisão. A gente viu aí a ascensão do Retrô e do Itabaiana, duas equipes nordestinas, o Retrô sendo campeão da Série D, mas por outro lado também caiu gente, que olha, o Sampaio Corrêa ter caído, ainda está no tapetão lá, aquele debate do caso Caxias e tudo, mas a título de hoje, o Sampaio vai jogar a Série D, a quarta divisão em 2025. E aí, cara, para você que lembra dele na segunda divisão várias temporadas seguidas, às vezes brigando pelo acesso na reta final, o Bolívia Querida caiu demais também nessa sequência, né? Foram 2 rebaixamentos seguidos, da B para C e da C para D, nessas 2 últimas temporadas. Então, assim, enquanto um certo grupo de clubes sobe de uma maneira absurda, os outros estancaram ou despencaram também de uma maneira absurda. Eu tô vendo esse paradoxo que o Irlan falou, sabe, Bia? Com certeza, João. E assim, outro ponto aí, você foi falando, e aí quando você citou o Botafogo, eu pensei, ó, o Vinícius Leite foi contratado pelo Botafogo da Paraíba durante a Série C para ser um dos destaques da equipe, né? Ele veio do Paysandu e já tinha subido no ano anterior. Então foi contratado caro. Outro destaque do Botafogo foi o Dalton, goleiro. Sabe para onde esses 2 jogadores vão em 2025? Veloclube, time que acabou de subir da Série A2 para a Série A1 do Campeonato Paulista. O Botafogo está perdendo um jogador para time que está subindo, que vai lutar para não cair do Campeonato Paulista, provavelmente, sabe? Cara, é lógico que São Paulo tem um outro orçamento, é o orçamento mais robusto no futebol brasileiro. Mas não tem explicação. Veloclube Exato. conseguir contratar os jogadores do Botafogo da Paraíba, que está jogando a terceira divisão brasileira. O Veloclube tem nem divisão nacional. Subiu agora para a elite do Paulistão. Perfeito, João. É esse o ponto. É questão, é o dinheiro. É dinheiro, é onde. Se a gente parar para pensar que o Campeonato Paulista dá mais dinheiro do que a Copa do Nordeste para quem disputa, fica desleal a concorrência. Fica num ponto assim. Vinícius Leite era um dos maiores salários do Os Botafogo. latino-americanos já falaram isso. A nível de continente, é impressionante como as competições brasileiras pagam bem em comparação aos outros países da América Latina. E aí, para a gente tirar isso no cenário nacional, cara, é bizarro mesmo o valor da premiação do Campeonato Paulista. Briga com a Copa do Brasil e com o Campeonato Brasileiro ali, né? A Copa do Nordeste chega nem perto. Acho que a premiação da Copa do Nordeste está ali circulando entre os valores menores, assim, sabe? Exato, e a gente fica como? A gente quer que o Campinense vai disputar, vai ter um calendário em 2026. Ele precisa lutar contra isso. A gente quer que o Santa Cruz de 2025 passe para a Série C de 2026. Ele está disputando. Como é que ele vai contratar jogador? Santa Cruz está. Essa semana o Santa Cruz contratou 4 jogadores aí que passaram pelo Santa Cruz recentemente. É a chance do Santa Cruz. Para contratar jogador, para ter um time na Série D hoje, a sorte do Santa Cruz é conseguir trazer aí o William Alves, o Genilson, o Totti, o Everton Senna, jogadores com alguma história no próprio time, que sabem a grandeza, que já viu a torcida, que sabe. E, obviamente, isso tudo, o Santa Cruz enfrentando a concorrência desses estados, desses times menores dos outros estados. E aí vai ficar pesando. Às vezes o jogador ele quer ir para o Veloclube, jogar sem pressão, quer ir para o Grêmio Prudente, quer ir para não sei onde, quer ir para jogar sem pressão. Para o Retrô, o Retrô ali nesse meio termo aí, é um desses times aí que ele não vai ter pressão. Ele vai ter estrutura, ele vai ter um salário compatível com esses times grandes e sem pressão. E é onde vai montando assim essa loucura de tudo isso, da gente ficar,
que a gente vai fazer? Como é que vai mudar esse cenário? Porque o Santa Cruz está num desespero. O América de Natal virou SAF, caiu para D, no primeiro ano da D não consegue o acesso para C. E aí fica toda uma questão. E aí, como é que vai lidar esse América de Natal no ano que vem? Quem vão ser os jogadores? Sabe que é um dos jogadores. A gente citou aí o imbróglio do Sampaio Corrêa e Caxias. O jogador em questão, que é o Yuri Ferraz, foi contratado pelo Santa Cruz. Santa Cruz contratou o jogador do imbróglio. O Yuri Ferraz, inclusive, que tem outro momento aí marcante no futebol pernambucano, jogando pelo Amazonas. Ele deu uma joelhada no Diego Matos, quando jogava no Náutico, quase quebra a vértebra do jogador. Foi uma cena terrível. Ele é um jogador muito viril. Ele é muito... chega forte aí. E o Yuri Ferraz aí, jogador do Santa Cruz para o ano que vem. E é isso, né? A gente tem que contar com as SAFs para ver se essas SAFs... Porque a gente vai olhando aí para o futebol da Série C nessa temporada, beleza que Volta Redonda não é SAF, mas o Ferroviário é um time empresa de São Paulo, é um time ali bem organizado. Atlético, SAF. São esses times aí que a gente vai observando e vai dizer, opa, peraí, tem que fazer alguma coisa. Que, tudo bem, ali no meio do processo, o Remo, que é um time de torcida, vai e consegue. Mas não vai adiantar só torcida. Olha o que o Náutico aconteceu esse ano. E para 2025, a aposta do Náutico é o quê? É conseguir uma SAF. Tudo bem, o Náutico estava organizado, tá? O Náutico ainda não está com a SAF definida, nem assinada, e está fazendo uma preparação que, ao meu ver, é melhor para 2025. Trouxe Marquinhos Santos, manteve Paulo Sérgio e Bruno Mezenga, que são destaques no ataque. Tudo isso realmente demonstra. Mas a torcida, se você perguntar para a torcida, pelo amor de Deus, vem logo a SAF, a gente precisa contratar jogador, porque senão a gente vai chegar contra o Retrô na Série C mesmo, a gente vai ficar atrás deles. Vai ver os times subindo, que são clube-empresas que estão subindo da D para A, para C, mais organizados. Os times de São Paulo, ou Londrina, tudo mais organizado. Então, todas essas questões, o próprio Ipiranga, que é outro clube empresa, só que do Rio Grande do Sul, todas essas questões são pertinentes aí para os times do Nordeste pensarem aí o que fazer para, em 2025, da Série C para a B, suba pelo menos 2 e que não caia o CRB. Que o Santa Cruz, o América... Acho que o Santa Cruz e o América precisam sair da Série D. Acho que esse cenário, esse paradoxo que o Irlan falou, quando eles citam o Santa Cruz, novamente, eu como tricolor pernambucano, como torcedor do Santa eu Cruz... como paraibano, eu também quero mexer nessa escada. Eu acho que já passou da hora do Botafogo da Paraíba jogar na segunda divisão. Sabe, a gente tem que ter um dos times de Campina Grande jogando a Série C, o outro jogando a Série D, o Souza também aparecendo, sabe? E para isso o Botafogo precisa abrir caminho nessa escada também, saca? Eu acho que todo mundo vai puxando também. O que falta muito é, às vezes, a lição que os outros estados passam, como, por exemplo, o exemplo que pode se ter com Ceará e Fortaleza, que pensa muito marketing junto, logística junto. Pô, galera, vamos comprar uns materiais, vamos comprar uns copos, mandar fazer isso, aquilo. Você mandou fazer aonde? Não sei o quê. Sabe, o Marcelo Paes falou isso, assim, numa entrevista há algum tempo atrás, que a galera é rival dentro de campo, mas fora de campo tem que ser parceiro comercial, porque quem ganha é o futebol cearense. O Ceará subiu no ranking da CBF com essa situação. E eu acho que não é interessante para ninguém, assim, para o futebol paraibano, que tem um Botafogo que já foi campeão nacional na Série D, que tem um campeão da Copa do Nordeste como Campinense, que já não disputa há 2 temporadas nenhuma divisão de futebol brasileiro. Então é complicado. E eu acho que é isso, assim, sabe, Biel? Desculpa ter te interrompido, mas... Não, é perfeito. João, você foi colocando os pontos assim que encaixa muito. Assim. Durante as conversas ali que eu estava vendo hoje no Redação Sport TV, teve um momento ali que o Irlan citou o Botafogo. Ele falou, os 8 anos do Botafogo na Série C sem conseguir o acesso. Às vezes, algumas vezes batendo na trave. E aí alguém lembrou no meio, eu não lembro se foi o Tim Vickery ou se foi o próprio Irlan que falou, e tem o Santa Cruz. E
no que volta para o Marcelo Barreto, que diz: o Santa Cruz está tanto tempo fora do cenário que eu nem ia citar ele. O Santa Cruz não é assim, com todo o respeito, assim, Pô, o Santa Cruz foi campeão do Nordeste em 2016. Tinha grafite. Não tem nem 10 anos. E os caras me Exatamente. metem uma dessa. E os times sumiram, mas é porque de fato sumiu. Onde é que está o Outra Santa Cruz? coisa também, existe um certo movimento para fragilizar a Copa do Nordeste e é sistemático. A cada temporada isso vai ficando mais visível. A galera discutiu, inclusive, o calendário da CBF para 2025 e essa enxugada na competição mudou o sistema, né? Vamos para a disputa dos grupos internos, não é mais aquela disputa dos times do grupo A jogando com o time do grupo B. Agora é uma disputa dos times do grupo A jogando entre si, o grupo B jogando entre si. Então, isso também reflete, né? A gente já tinha falado, criticado essa coisa da Copa do Nordeste vir perdendo espaço, seja comercial, seja midiático, seja de calendário, e isso fragiliza, cara. A gente já acabou de falar que a premiação é importante e já não é essas coisas todas. E se a Copa do Nordeste deixa de existir, Biel? Pronto, mais uma vez, é outro ponto que eles debateram, que o Irlan falou, olha, a Copa do Nordeste é super importante para esses times, para o Botafogo da Paraíba, para o Santa Cruz, para o Náutico, porque é um dinheiro. Só que em termos de dinheiro, a Copa do Nordeste estagnou. Não tem mais, não está aumentando. E chegamos no ponto que aí esses 5 times da Série A, 3 deles vão ter, em 2025, a Copa do Nordeste como um empecilho no calendário. É uma dificuldade. Pô, o Fortaleza está preocupado com a Copa da Libertadores. Se avançar na Copa do Nordeste, como é que como é que o calendário anda? É Copa do Nordeste. E lembrando que ano que vem a Copa, o brasileiro. Aí coloca o juvenil para jogar o estadual, um time B para jogar a Copa do Nordeste e um time A para as competições importantes. Aí o que acontece? A mídia não vai comprar o campeonato. Não vai ter transmissão. Porque ninguém vai estar interessado em ver. E ver os garotos do Fortaleza disputando o Campeonato Cearense. Do time profissional do CRB contra o Sub-20 do Fortaleza. Mesmo que seja semifinal da Copa do Nordeste. Não vai interessar mediaticamente. Vai gerar um desconforto. E esse é um ponto que tem que inclusive, esse é o ponto que a Liga do Nordeste tem que começar a pensar para o ano que vem. Cara, beleza, os times estão. O top 5 está crescendo e está chegando no outro patamar. Tá, mas como eles chegarem num patamar ainda mais alto sem que a Copa do Nordeste seja um empecilho? E se a Copa do Nordeste for um empecilho para esses 5, vai atrapalhar todos os outros abaixo. Atrapalha a CRB, Santa Cruz, Náutico, Sport, Campinense, Botafogo, todo mundo. E os times que vão aparecendo, Juazeirense quando aparece, outros times aí espalhados pelo Nordeste. Estamos falando de mudar o critério de escolha das vagas, né? De garantia das vagas, aliás. Não ser pela via do campeonato estadual. E será que essa história pode dar certo? Como isso pode repercutir? Eu também acho que isso pode fragilizar mais ainda a Copa do Nordeste, porque eu imagino que a disputa dos campeonatos estaduais também, além do cenário estadual ser importante para as equipes menores, para os times importantes é justamente esse trampolim de bilheteria que sustenta para chegar numa disputa de Copa do Nordeste com uma certa robustez no orçamento, que já não é muita coisa também. Exato, assim, por que é muito bom o orçamento da Copa do Nordeste para os times? Porque é muito maior do que o do Campeonato Estadual, que paga uma miséria para todos esses times. Quando pagam alguma coisa, né? No Campeonato Pernambucano se paga cada vez menos nos estaduais. A gente vê os times não ganham mais. Os times, aqui em Pernambuco tinha a tradição da Globo pagar acho que 1 milhão para os 3 times até 2017, 2018, e aí depois foi diminuindo e distribuindo melhor esse dinheiro. Mas assim, tudo tem uma lógica, né? Esse valor, porque, de fato, a Globo só passava esses jogos.
E ainda, inclusive, assim, é importante ressaltar, né? O Campeonato Pernambucano, ele é sucesso de televisivo, tá? Ele é um campeonato que gera muita audiência para a Globo aqui. Por isso que esse ano a Globo teve concorrência da TV Guararapes, que é afiliada da Record aqui, e lutou até o fim E para o canal conseguir. Gold também. E o Gold garantiu a vaga, a vaga não, né? A transmissão, e já tinha transmitido em 2024, que é para a internet, que já tem a diferença e tudo mais. E assim, isso é muito importante, tá? Isso gera mais dinheiro, isso gera mais patrocínio, isso gera mais visibilidade. Mas isso é um caso específico do Campeonato Pernambucano. Como é que a gente vai fazer o Campeonato Paraibano ser atrativo? Como é que a gente vai fazer o Campeonato Paraibano ter uma questão ali de uma boa transmissão? De ter a Globo pagando e os times sendo beneficiados. São todas essas questões que vão batendo aí na porta, e quando a gente vê isso, assim, a gente vai olhando, a premiação da Copa do Nordeste é excelente se a gente comparado com o estadual, mas é muito menor do que o do Campeonato Paulista, que só vão participar. Não estou dizendo do ganhador do Campeonato Paulista, é do participante do Campeonato Paulista. Isso. Os participantes em si já recebem uma grana pelo fato de estarem Exato. na primeira divisão. Aí cria essa discrepância nacional, e aí no cenário nacional, no cenário regional, a discrepância fica muito maior se a gente pensar que esses times da Série A no ano que vem têm dinheiro da Liga. A Liga vai vender seu dinheiro, pode ter mais de 100 milhões de acréscimo em venda de transmissão internacional. Imagina 100 milhões no cofre de cada clube desse, e aí em relação ao próprio CRB, que está melhor do que todos os outros que a gente citou, para o meu, para o seu time, já vai criar uma distância absurda. Avalie para o meu, para o Santa Cruz. Imagina a distância entre o Sport e o Santa Cruz. A distância entre o Sport e o Náutico. A distância entre sei lá, pode ser, tudo bem, na Bahia tem menos times tradicionais do interior, mas assim, Bahia para qualquer outro time ali. Um Bahia para o não. Fluminense de Feira. O Bahia é até sacanagem, porque o Bahia tem o aporte do City, mas vamos para o Vitória. O Ceará para o Ferroviário. Assim, são coisas que a gente tem que refletir, porque assim, por um lado é festa, mas por outro lado é muito preocupante, porque se essas equipes não conseguirem dar o salto nos próximos 2, 3 anos, podem ficar muito para trás. E eu vou acompanhando reportagens de clubes, empresas e SAFs do interior de São Paulo, que vão construindo CTs milionários. A gente vai ver no Mirassol, com uma estrutura muito boa, subindo para a Série A. O Novo Horizontino, que não subiu esse ano, mas que tem uma das melhores estruturas de CT, de tudo mais. É uma diferença muito grande. O Santa Cruz não tem a estrutura do Novo Horizontino. Os times aqui do Nordeste, a maioria não vão ter essa estrutura. E se não conseguirem dar um jeito nisso daí, o tanto que a gente vai ficar para trás, e aí, beleza, que bom 5 times. A gente não pode parar nos 5 times. Não é que a gente vai ter um campeonato brasileiro só dos nordestinos, mas a gente não pode Povoar as outras divisões. Exato. A gente não pode se acomodar que eles virem o rei do camarote no cenário nordestino, enquanto o Santa Cruz e o Campinense ficam brigando para ter calendário no ano. Exatamente. Isso é que não pode. É passar o ano inteiro sem. A gente fez uma temporada inteira de Times da envergadura de América de Natal, de motoclube, sabe? De Flamengo do Piauí. O drama que a gente viu, o Flamengo do Piauí aí jogando a divisão de acesso no futebol estadual, sabe? São clubes que todo mundo lembra, cara. E vivem situações bizarras, né? Uma temporada inteira de firula e rapadura que a gente parou de falar do Santa Cruz em abril. Um dos maiores times do Nordeste. A gente não fala. Quando foi que a gente falou do Campinense aqui? A gente só falava inclusive, quando a gente dizia que era torcedor. Exato. Porque inclusive, de jogo mesmo, de calendário, falamos só no início da temporada ali, os estaduais, depois cessou. Novamente, como eu disse, são os finalistas da Copa do Nordeste 2016. Os campinenses revelando o Rodrigão para o Brasil, Rodrigão saindo do Campinense para o Santos.
Pelo amor de Deus, olha o que aconteceu nesse meio tempo. É mesmo. Isso assim, num cenário mais longe, mas no mais perto, o próprio CSA quase caiu para a Série D ano passado. E como eu falei, o último intruso entre esses 5 times é o CSA. O CSA quase cai nesse ano. E foi E pauta, foi capa de episódio nosso aqui, o drama do CSA. estava em 2019, tá? Série A era 2019. Então, assim, e eu até fui conferir o time do CSA na época, Alexandro, Madison, Didira, jogadores aí com uma temporada bem interessante para o CSA. Mas, enfim, é isso, né? Por um lado, festa, por outro, atenção e preocupação. Os times do Nordeste precisam se organizar. Essas SAFs precisam vir com organização e uma forma de lidar com seriedade com os projetos muito diferente. Os times do interior de São Paulo estão crescendo. A gente viu Novo Horizontino, que é uma cidade de Novo Horizonte, pequeniníssima, de 40 mil habitantes. A gente viu Mirassol, que aí já é um time teoricamente mais tradicional de São Paulo, mas ainda é muito pequeno, que está na Série A do ano que vem. Enfim, são momentos, são posições que a gente tem que começar a observar, senão a gente vai A fazer os população de próximos Novo filmes. Horizonte cabe no Arruda. E sobra espaço, tá? E sobra espaço. Cabe toda a cidade inteira e ainda sobra. Que angústia, velho, que angústia. Vamos mudar um pouco essa nossa Vamos. angústia aqui desse abismo do futebol nordestino. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de nordestino vencendo, histórias de superação? Porque não se fala em outro assunto essa semana no futebol brasileiro, que é a conquista do Botafogo aí da Libertadores na América, né? Título inédito na história do Botafogo. Pedimos licença, né, para os torcedores nordestinos para falar do Botafogo nessa conquista, mas a gente também tem muito motivo, tem dedo nordestino nessa conquista, porque uma das figuras fundamentais da equipe, principalmente na fase de grupos, né, que foi artilheiro e foi decisivo na final da Libertadores, é um nordestino do interior da Bahia, meu irmão. Júnior Santos, o Jacaré, fez o terceiro gol da equipe do Botafogo na vitória por 3-1 em cima do Galo na final lá em Buenos Aires. Garantiu, né? Porque estava um jogo eletrizante, cara. 2-1 para o Botafogo com 1 a menos o jogo inteiro, né? Teve ali o Gregório expulso no primeiro minuto de jogo. E aí o Botafogo segurando o empate, ou segurando a vitória por 2-1, o Galo tentando o empate para forçar a prorrogação. E num contra-ataque, uma jogada individual fantástica do Júnior Santos. Ele garantiu o terceiro gol. A bola sobrou para ele, ele ainda deu assistência, tentou a finalização ali, o Matheus Martins, e a bola sobrou de novo do Júnior Santos. O cara veio da várzea, Biel Itajara. É importante demais a gente falar isso, né? O cara era aí servente de pedreiro, veio da várzea, aí jogador de várzea, ali nascido em Conceição do Jacuípe. Ele é de 94, em 11 de outubro de 94. E aí o nome completo do Júnior Santos é José Antônio dos Santos Júnior. Tinha que ser um Zé, né, pai? Tinha que ser um Zé, Zé Antônio. Júnior Santos aí foi caixa de supermercado, foi servente de pedreiro. Só veio se profissionalizar como jogador aos 22 anos. Antes disso, a história dele era na várzea, cara. E aí, foi para o Ituano em 2018, depois foi pela Ponte Preta, foi para o Fortaleza, e aí, depois da passagem pelo Fortaleza, foi contratado pelo futebol japonês, passou no Kashima Reysol, passou no Yokohama Marinos, passou no Sanfrecce Hiroshima, e aí veio para o Botafogo. E começou essa história com um glorioso. Cara, é o maior artilheiro do Botafogo na história da Libertadores. Tudo bem que é um título inédito do Libertadores, mas que história de superação do baiano Júnior Santos, que saiu da várzea, se profissionalizou muito tarde, né? 22 anos, hoje com 30, é campeão da América, artilheiro da Libertadores. Que história, hein? Do Jacaré Júnior Santos, hein, Biel?
Que história, João, que história. Assim, é muito importante, assim, você falou, né? Ele é o artilheiro da Libertadores e com 3 gols de vantagens aí para o segundo e para o 3 para o segundo e 4 para o terceiro, que é o Paulinho e o Borja, respectivamente, fez 5 gols a mais que Pedro, o atacante de seleção brasileira, do Flamengo, milionário. Júnior Santos não é um atacante badalado. E assim, e além de tudo, né, ele foi o herói do Botafogo nas primeiras fases. Se a gente lembrar que o Botafogo, a gente tem que lembrar, né? Ele Aquela meteu pipocada. 8 dos 10 gols, foi na pré-Libertadores. Exatamente. E era um momento que tinha Ele muita levou o desconfiança. Botafogo para a fase de grupos, praticamente, né? Uma fase que a gente, Exato. inclusive, tinha falado aqui na Sintonia, que era um momento ruim do Tiquinho Soares, e aí começavam a surgir as figuras do Júnior Santos, o próprio Eduardo estava fazendo alguns jogos interessantes também no começo da Libertadores, mas foi muito Júnior Santos, praticamente carregando o Botafogo para a fase de grupos, com os gols que ele marcou na pré-Libertadores. E até na fase de grupos, né, também o Botafogo não começou tão bem, né? Teve um momento de oscilação e se recupera durante a fase de grupos para conseguir essa classificação. Tanto que foi uma coisa assim. E o Júnior Santos é importante nesse período, nesse processo, e aí é a temporada mais artilheira dele na carreira, né? São 20 gols que ele fez ao todo nessa temporada. Ele demonstra assim, e assim foi incrível assim, quando ele entrar, quando ele estava na beira do gramado, eu tenho esse aí é daqueles tweets que a gente emoldura, né? Ele tá na beira do gramado, eu no meu perfil no Blue Sky escrevi: Júnior Santos vai fazer um gol, o gol do título num contra-ataque de manual. Não foi um contra-ataque de manual, mas foi um gol do Júnior Santos que coroou essa grande temporada. Eu acho que tinha manual, porque ele disse que aliás, ele viu um vídeo, né, com skills e gols do Neymar antes do jogo, tinha uma jogadinha ali na ponta, o drible que ele deu no meio dos dois ali defensores do Galo, ele já tinha tentado antes essa jogada na partida, na mesma ponta direita, então assim, eu acho que o cara estava iluminado, viu? Muito. Isso aí, esses gols que acontecem, né? Tipo, tá 2-1, e aí é o último gol no último minuto que deixa todo mundo. Não, agora acabou. Esses gols são sempre muito bonitos, né? São emocionantes para o torcedor que está acompanhando, são sempre um momento assim de êxtase. E foi isso que o Júnior Santos proporcionou para a torcida do Botafogo, e uma torcida do Botafogo que eu acho que queria que fosse ele por causa de toda essa história. Eu sinto isso, assim, olha, se tem uma coisa, tudo bem, tem os momentos, né, a camisa 7, o Luiz Henrique conseguindo, isso é muito legal. Mas quando entra Júnior Santos, eu duvido que ele não tinha que tivesse um botafoguense que não tivesse pensando, esse cara merece um gol na final da Libertadores para coroar o ano, para coroar tudo que ele conseguiu fazer a equipe chegar. E que legal que é o nordestino, um cara com uma boa passagem pelo Fortaleza, que chamou a atenção aí do futebol internacional, no caso do Japão, para todo o Brasil vindo de lá, um jogador que veio da Várzea, que é do interior, que vem, que tem essa história de servente de pedreiro. Viralizou vídeos dele também, jovem, criança, esses dias na rede social. Tudo isso é para a gente valorizar ainda mais essa trajetória do Júnior Santos, que o coloca aí como, se não o principal jogador do Botafogo nessa conquista da Libertadores, mas provavelmente é o mais emblemático. Pelo menos para mim, não tem nenhum outro emblema que demonstre melhor esse time do Botafogo do que o Júnior Santos. E que bom que ele fez esse terceiro gol, que bom que ele entrou. É outra coisa, né? Ele teve a lesão, né? Ele passou muito tempo. Ele era titular, Exato. artilheiro do time na temporada. Ele estava sendo artilheiro de todos os campeonatos. Ele estava numa fase iluminada. E aí ele se machuca, ele passa muito tempo afastado. E ele retornou nos últimos meses, está voltando de Brasil. E ainda não tinha voltado a esse ritmo. Então ele passar tudo isso e na final conseguir marcar esse gol derradeiro, eu acho que é muito bonito. É muito, a gente viu uma coisa assim histórica e que, como eu falei, né, coroou essa temporada que teve todas as dificuldades que teve
e ainda assim foi iluminada para o Júnior Santos. É isso. Parabéns, então, para o Jacaré, para o Júnior Santos, pela artilharia da Libertadores, pelo título com o Botafogo. Merece demais, Júnior Santos. Agora, para encerrar esse nosso segundo bloco, uma descontraída por aqui, porque essa final de Libertadores deu o que falar, né, cara? Mais uma vez aí, ó, novidade. Essa aqui é engraçada, bicho. Governador de Sergipe, né? Tava na final da Libertadores, mas do jeito que ele chegou lá na Argentina, lá em Buenos Aires, foi bem estranho, né? Porque dias antes ele comunicou afastamento para tratar uma pneumonia, e aí ele aparece flagrado nas câmeras da transmissão e tal, na torcida do Botafogo, ele torcedor botafoguense, e estava lá em Buenos Aires, né? Resumindo, o que ficou de impressão na opinião pública foi, cara, o governador de Sergipe meteu atestado e foi ver o Fogão campeão da Liberta. E aí, Biel, você acha que o governador de Sergipe, deixa eu ver aqui o nome dele, cara, né, bicho, Fábio Mitigeri, do PSD, e aí tem perdão, meu irmão, meter um atestado, faltar o trabalho para ver o Fogão campeão, que eu sei não, esse papo de pneumonia não caiu muito bem não, a opinião pública não, a galera do Sergipe teve uma turma que não gostou disso aí, né, o governo sergipano inclusive divulgou notas, se justificando e tudo, mas cara, é isso assim, torcedor do Botafogo tirou uma onda, gastou, né, cara, disse que ele podia ter metido o atestado sim, porque era importante demais ver o Fogão campeão. Já o cidadão sergipano ficou meio na bronca. E aí, Biel, você tá com os sergipanos ou com os botafoguenses? Olha, eu tô com os sergipanos, né? Assim, na minha, veja só, meter um atestado, se é eu acompanhando Santa Cruz indo para Libertadores, se é tu acompanhando a Campinense indo para a final da Libertadores, tá tudo no jogo. Acho que tá tudo. Vou meter um atestado. Menos. Campinense ou Santa Cruz voltando para uma final de Copa do Nordeste. Eu Perfeito, meti atestado. Metia. Catava um banco de imagem, né? Ali, não precisa imagem nem de tão braço longe. quebrado. Exato, não precisava nem tão longe. Uma final de Copa do Nordeste a gente já se mobilizava para isso. Agora, um governador de estado meter um atestado e aí colocar nessa e ser flagrado, né? Que além do o cara é flagrado, o problema é esse, quando o cara é flagrado, fica feio, fica feio. Não pode, assim, que ele tivesse metido a real, assim, pior que tivesse a repercussão, daria menos, seria uma repercussão menos pior, talvez. Que assim, porra, o problema é a mentira, o problema é quando você é pego na mentira. Porque foi, em 26 de novembro, ele informou que ia ter que se afastar para cuidar dessa pneumonia. Novamente, ele já tinha pedido um afastamento antes. E aí, em 26 de novembro, ele pede esse segundo afastamento. E no sábado, 34 dias depois, está lá o cara, no mais monumental de Nunes, com a camisa do Fogão, acompanhando a final. Em nota, o governo de Sergipe informou que o governador Fábio Mitigeri encontrava-se licenciado desde o dia 26 em agenda pessoal em família na Argentina. O referido afastamento foi comunicado à Assembleia Legislativa de Sergipe em acordo com o parágrafo único do artigo 80 da Constituição do Estado e do Decreto Legislativo número 3, de 14 de novembro de 2023. Além dessa nota institucional, né, o próprio governador Fábio Mitigeri usou suas redes sociais para explicar o ocorrido. Cara, eu não sei não, viu? Eu fico meio dividido, assim, viu, o Mitigeri, porque, cara, o torcedor botafoguense já passou por tanta coisa, irmão, que aí eu acho que nessa hora pode ser o mais humilde trabalhador braçal ou o governador do estado, se tiver o caô, se tiver a cara dura de meter esse atestado para ir ver seu time na final de campeonato,
Eu não sei não, viu, cara? Eu tô mais com os botafoguenses do que com os sergipanos agora, ó. Eu só acho que ele podia ter tentado arranjar essa licença de uma outra maneira. Meter o atestado é que ficou feio mesmo, né, cara? Ficou muito feio, ficou uma coisa assim patética. Vamos dizer assim, a questão é que ficou patético. Você se coloca afastado para cuidar de uma pneumonia, aparece no meio de um estádio comemorando um título, não, é completamente patético, né? Uma Que coisa Miguel assim. maldade. Olha, assim, tudo bem, eu ia falar assim, pô, o cara vai cuidar de uma pneumonia e vai para a Argentina. E só que estamos num momento que a Argentina está bastante quente, tá? Todo mundo, todos os relatos que vinham da Argentina é que estava muito calor, então frio e a pneumonia não ia ter problema, pelo menos disso. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Você pegou avião, cara. Pegou avião, viajou, passou dias fora, não sei, atestado para cuidar de pneumonia, não. Não, tá errado, tá errado, Podia mas não é descontar errado, no tá salário feio. as faltas, né, bicho? Salário do governador deve ser Desconta. bom. Vai ter que fazer muita coisa para compensar isso aí, viu? Tem que fazer muita coisa, porque ficou feio aí pro nosso Fábio. É isso, então. Vamos que vamos, galera. Finalizando esse nosso segundo bloco, agora no terceiro a gente volta para falar os palpites aí dessa reta final de Brasileirão Série A, os últimos jogos de Fortaleza, de Bahia e de Vitória. Não sai daí que a gente volta já já. Esse é o meu, seu, nosso Firula de Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Chaves e estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajara aqui do lado nos comentários. Bielzeira, hora dos palpites da semana. 5 joguinhos aqui para a gente palpitar. Reta final do Brasileirão. O Bahia não se deu muito bem, né, cara, com o Corinthians. Cara, que derrota, hein? Complicado. Vamos trazendo aqui os destinos finais, né? A reta final de Vitória, que ainda tem 2 jogos, Fortaleza tem 2 e o Bahia ainda tem mais um para cumprir desse fim de temporada do Brasileirão. Começando por Vitória e Grêmio, jogo dessa penúltima rodada. O jogo acontece no Barradão. Vitória e Grêmio já foi final de Brasileirão. Tem uma certa rivalidade aí dessa galera. Qual o seu palpite para esse confronto, Biel? Eu acho que ninguém segura o Colossal. Vai dar vitória. Eu vou com você, cara. Renato Gaúcho que se cuide. O Colossal do Capini tá voando. Eu vou de Colossal também. Vitória vence o Grêmio em casa. E aí, próximo confronto, Atlético Goianiense versus Fortaleza. Duelo lá em Goiânia, na casa do Atlético, né, no Castelo do Dragão. O Lion está vivendo uma fase complicada. Você acredita que ele vence fora de casa? Olha, se não ganhar, acho que é É o melhor. Atlético, né, cara? Exatamente. Jogou a toalha lá na 30ª rodada. Exato. Não, peraí, eu não vou aceitar, não. Eu não vou aceitar eu não aceito nenhum empate. Tem que É, dar. até a dupla chance, empate, vitória do Fortaleza é meio vergonhosa. Eu vou Se de não vencer Fortaleza do também. Atlético, se não vencer do Atlético, dá férias. Dá férias para todo mundo, A esquece esse última jogo rodada não precisa nem botar o internacional. time principal, né? Não, pelo amor de Deus. É complicado mesmo. Também acho. Vitória do Fortaleza, fora de casa, contra o Atlético Goianiense. E aí, o último compromisso do Bahia é contra o Dragão. Na Fonte Nova, Bahia e Atlético Goianiense vai ser a última rodada. Jogo lá no domingo. Você vai acompanhar o plantão, toda a cobertura da última rodada aqui na Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã. Aí as primeiras posições, como fica a luta pelo título ali, né? Tem também o duelo da luta contra o rebaixamento na parte de baixo da tabela e você vai acompanhar aí os confrontos da última rodada aqui
na Sintonia Esportiva. Bahia e Atlético Goianiense. Arena Fonte Nova, última rodada. Bahia triunfa, Biel? Tem que triunfar. Tem que triunfar. Para se despedir, fazendo as pazes com a torcida. Pelo amor de Deus, né? Não tem outro jeito, não. Inclusive, ainda mantendo chance de ir para a Libertadores, essa vitória aí é fundamental para não. Mesmo se não conseguir, mas pelo menos para terminar com dignidade esse Campeonato Brasileiro. Um triunfo em casa do Bahia com dignidade aí para essa última rodada. Também aposto nisso. E é o Dragão, né? Que já disse que não cospe fogo nessa reta final de Brasileirão. Flamengo e Vitória. É o compromisso do Colossal na última rodada, Maracanã. Duelo rubro-negro. Que pedreira, hein? Para o Carpini encerrar esse Brasileirão. O que é que você acha, hein, Biel? Deixa eu ver. Eu acho que essa vai dar Flamengo. Essa eu não. Acho que a última rodada, todo mundo mais relaxado. Acho que talvez aí vai dar Flamengo. Já escapou, né? Do risco de rebaixamento, já zerou de vez. Está ali conformado com a vaga na Sula. Eu acho que também vai dar Flamengo, viu? Me perdoe aí o Leão Baiano, mas quem ganha é o rubro-negro carioca nesse confronto. E para encerrar a última rodada, Fortaleza e Inter, a nossa lista aqui, duelo na Arena Castelão. Fortaleza também pode se despedir da sua torcida com vitória em casa, né? Aliás, é importante, né? Por tudo isso que o Lion apresentou nessa temporada, um resultado positivo seria fechar com dignidade, né, Biel? Exatamente. E levando em consideração que se não vencer do Atlético Goianiense, mesmo jogando fora de casa, aí, como eu falei, aí tudo depende desse jogo. Se for com os reservas e jogadores juniores, aí vai dar Inter. Mas se for sério, eu acho que vai dar empate. Ainda assim, eu acho que não vai ser um jogo assim... Resumindo, Fortaleza não ganha em casa na última rodada para você. Eu acho que não. Eu vou apostar no Lion. Me perdoe, mas eu acredito. Hashtag eu acredito no Lion. Vai ganhar do Inter na última rodada e terminar no G4. Inclusive é confronto direto, né? Os dois têm, nesse momento na rodada, na temporada, ainda com os dois ainda tem jogo para fazer nessa rodada, os dois têm 65 pontos. Pois é. Eu acho que ele termina na frente. Torcer pelo Lion. Tô torcendo por isso. É isso então, galera. Nós vamos aqui encerrando esse nosso Firula e Rapadura. É um prazer enorme estar com você aqui na programação da Sintonia Esportiva. E, lógico, dividir essa bancada com meu parceiro Biel Itajara é sempre um privilégio, Biel. Prazer é todo meu, João. E a gente pensar, né? Semana que vem deve ser o nosso último episódio da temporada, então vai ser um episódio bastante especial, que a gente vai trazer uma repercussão do que foi nessa temporada do futebol nordestino, né? Que a gente cobriu lá desde o estadual, a gente passou aí pela Copa do Nordeste, que a gente viu tudo isso até chegar aí para acabar um ano coreando nossa cobertura do futebol nordestino, sabendo que no ano que vem tem 5 times do Nordeste na elite do futebol. A gente já comentou sobre as contradições que pode haver nesse cenário, mas ainda assim é muito importante e muito bonito para a gente viver esse cenário, comentar e cobrir tudo isso. Então vamos para cima aí, vamos aguardar, vamos ver o que é que a gente tem ainda durante essa semana que vai ser decisiva para os times nordestinos na Série A e também como seguir acompanhando o que está acontecendo na preparação dos nossos times aí para a Série B, para a Série C, para a Série D, que já está todo mundo aí já começando a pré-temporada, né? Dezembro é a época de pré-temporada de todos esses times aí da Série C para baixo, da Série B, alguns também. Então a gente está tudo de olho aí, futebol nordestino, Firula e Rapadura acompanhando tudo. A gente vai terminar a nossa temporada aí fazendo um balanço do ano todo e já projetando 2025. Exatamente, muito bem lembrado aí, meu parceiro Biel Itajara. E lembrar também para você, querido ouvinte, que apesar da gente estar chegando aí próxima semana no último episódio dessa temporada, o conteúdo aqui no Firula e Rapadura não para. Nas nossas redes sociais a gente vai estar trazendo essas informações de pré-temporada, trazendo alguns destaques
fazendo alguns materiais também, publicando sempre novidades a respeito do futebol nordestino nesse nosso período de, abre aspas aí, entre aspas, né, férias, né, que a gente vai tirar. Não vai ser lá muita coisa, em janeiro a gente já volta de novo, já tem pré-copa do Nordeste, tem um monte de coisa. É uma loucura o calendário do futebol brasileiro e a gente vai se encontrando por aqui. Se você sabe que a gente vai colocar esses conteúdos nas redes sociais, então é bom você acompanhar as redes sociais da gente, né? Lá na Sintonia Esportiva, a gente está no Facebook, estamos no Instagram, no Twitter, no Threads, temos o canal do YouTube também. Enfim, você acompanha a Sintonia em vários canais das redes sociais, assim como também a gente aqui do Firula e Rapadura. A gente está lá no Instagram, a gente está também no Threads, e você, lógico, acompanha a gente nos nossos agregadores aí de podcast, agregador da sua preferência, né? Spotify, Amazon Music, a gente está aí também no Deezer, enfim, você acompanha a gente por essas mídias, por esses canais também. É isso, galera, nós vamos encerrando este episódio, vamos ficando por aqui, a gente volta na semana que vem. Este foi o seu, nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste.